Olá pessoal, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. O que nós vamos encontrar nesse Evangelho de hoje é a continuação, o complemento de um outro Evangelho que nós já comentamos aqui com vocês. É aquele Evangelho que Jesus envia os discípulos e diz para eles expulsarem os demônios, dá a eles autoridade sobre os demônios. E depois que Jesus então os envia, agora encontramos eles que voltam e se reúnem com Jesus e diz tudo o que eles fizeram. Alegres, contentes, contam. Só que Jesus imediatamente diz assim para eles: vamos a um lugar deserto para descansar. Mas não adiantou nada. O povo já sabia para onde eles iam e os acompanhou. É claro que Jesus, quando diz isso, diz para um lugar deserto e o texto complementa, porque eles iam e vinham, eram muitos e eles não tinham tempo para comer. Então a gente pode imaginar que essa era uma situação que já devia ter acontecido outras vezes, mas dessa vez não deu certo. Jesus foi para um lugar e os discípulos também com eles, numa barca, mas o texto conta que as pessoas descobriram para onde Jesus ia e foram atrás correndo. Ora, a multidão que ia e vinha, não tinha tempo para comer, o povo descobre para onde Jesus vai e sai correndo, mostra uma coisa essencial, que a missão dos discípulos foi um sucesso. As pessoas passaram a reconhecer em Jesus aquele que tinha sido anunciado pelos discípulos. Então, é ele. Agora ouvimos os discípulos falarem, agora queremos ouvi-lo pessoalmente, diretamente. A popularidade de Jesus não permitia mais que ele ficasse escondido. Descobriram para onde ele ia e foram atrás, mesmo sendo um lugar desolado, deserto, como diz o texto. E ali Jesus olha aquela multidão que o seguiu. A gente imagina que o barco deve ter contornado o lago, de modo que as pessoas viram, correndo, conseguiram alcançar o lugar onde Jesus ia antes do barco chegar. E lá Jesus vê aquela multidão e o texto diz que Jesus sentiu compaixão, eram como pessoas que eram ovelhas sem pastor. Essa compaixão de Jesus diante daquelas pessoas nos faz pensar o que é que significa mesmo para aquelas pessoas que Jesus tenha dito que elas eram como sem pastor. Ora, o pastor é aquele que cuida, que toma conta, que não somente guia, mas que toma conta, que dá atenção, escuta, faz com que aquelas ovelhas possam ser cuidadas uma por uma, se tem uma doente, toma nos ombros, assim é o cuidado do pastor. Então, se Jesus diz que eles eram como ovelhas sem pastor, é porque naquele momento ele se coloca como pastor, por isso a sua compaixão. E o texto diz que Jesus começou a ensinar. Deveria nos chamar a atenção algo curioso, porque cada vez que Jesus encontra a multidão pede uma cura, a multidão aparece com gente com demônios para serem expulsos, Jesus tem uma discussão com algum fariseu. Aqui não. Jesus vê a multidão como ovelha sem pastor e começa a ensinar. Não sabemos o que Jesus dizia, mas a gente pode imaginar que se Jesus se compara ao pastor, já que ele colocou-se de maneira com compaixão por aquelas pessoas, a gente pode imaginar que Jesus as escutou, conversou, sorriu, abraçou, deve ter feito amizade com aquelas pessoas que estavam ali, tomou cuidado daquelas pessoas, porque elas eram ovelhas sem pastor, não tinha quem cuidasse delas. Então, o cuidado de Jesus ensinou aquelas pessoas a viver, mas não somente de uma maneira qualquer, longe da cidade, em um lugar deserto, Jesus criou intimidade. Com intimidade, com familiaridade, como quem se retira para encontrar-se com amigos, Jesus fez com aquelas pessoas um laço de pastor com as suas ovelhas, de modo que elas poderiam reconhecer a sua voz, como vai dizer depois o Evangelho de São João. Esse texto prepara aquilo que vamos escutar depois no próximo domingo, porque o texto vai continuar contando-nos a história que vem em seguida, porque aquelas pessoas vão sentir fome e Jesus vai fazer a multiplicação dos pães. Vai dar também o alimento físico, mas antes o alimento espiritual. Ensinou a viver. Quando nós também encontramos em Jesus um pastor, é claro que queremos alguém que cuide dos nossos sofrimentos, quem sabe um bálsamo nas nossas feridas, às vezes até a cura, alguma dificuldade maior apresentamos a Jesus, mas perceber que ele é pastor é perceber que ele se interessa por nós, que ele cuida, que embora talvez a gente precise somente de um ouvido, de um ombro amigo, de alguém que com uma certa intimidade possa nos falar ao coração, nos ensinar a viver, foi isso que Jesus fez, provavelmente. E se pensarmos bem, não é isso também que eu e você podemos fazer uns com os outros?
Não é isso que o Evangelho nos convida a ser uns para os outros, pastores uns para os outros, para que ninguém se sinta sozinho, abandonado, como ovelha sem pastor. Que o Evangelho de hoje nos ensine também a ter compaixão uns pelos outros. E assim como Jesus, apesar do cansaço de cada dia, apesar de tantas vezes não termos tempo para nós mesmos, no Evangelho eles não tinham tempo nem para comer, a gente possa também ter um olhar de compaixão sobre aqueles que talvez precisem ainda mais do que nós de atenção, de carinho, de afeto, ou quem sabe até de uma mão amiga que ajuda nos momentos de fraqueza, de sofrimento. Sejamos uns para os outros pastores, que ninguém caminhe ao lado um do outro como ovelha sem pastor, porque Cristo está em nosso meio. Um grande abraço, até a próxima.